Boa noite. E hoje eu quero começar fazendo um convite. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, Deus Pai faz um convite a Moisés. E é essa mesma frase que eu quero começar com vocês. Então eu quero que vocês primeiro escutem, porque depois nós vamos repetir essa frase, mas aí vocês colocando o nome de vocês. Todo mundo conhece essa parte, quando Deus Pai chama Moisés e diz a ele assim: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Era quando Moisés estava diante da sarça ardente, quando ele vai ter um encontro com Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, da mesma forma, eu quero que vocês repitam muito essa frase para vocês, colocando o seu nome. Pedro, Maria, Paula, o seu nome. E diga: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Por que eu começo com esse convite? Porque eu quero convidá-los a entrar em oração. A oração é a chave da nossa caminhada espiritual. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, qualquer progresso na nossa vida espiritual é pela oração. E nós não sabemos rezar, ou rezamos mal, ou rezamos pouco. Ou achamos que a oração é uma obrigação, que é um dever. Não, não é. Oração é um dom. Oração é um presente que Deus deu. Oração é, vocês imaginam a gente recolher a gente mesmo e se elevar a Deus? Vocês imaginam o que Deus faz conosco? Ele pega nós, miseráveis, completamente finitos, um pó, que estamos aí pelo mundo andando na contramão do mundo, machucando as pessoas, ferindo, ofendendo, sendo também machucados, feridos, ofendidos. Ele pega a gente nessa miséria e fala: vem que eu te elevo a mim. É isso que é oração. Mas como a gente não entende direito o que é, a gente faz tudo errado. E a boa nova dessa oração é que quem nos faz rezar é o Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito do Pai, de Jesus. É o Espírito de Jesus que vem clamar nos nossos corações o desejo de rezar. Só se vocês conferirem depois, lá em Gálatas, quando São Paulo diz, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. Algum de vocês que já teve a experiência de chamar o Pai de Abá? Se vocês não tiveram, experimentem. Pode ser que vocês parem no Abá, de tanta emoção. Saber que Deus, completamente infinito, o Todo-Poderoso, te permite ser filho, te chamá-lo de paizinho. Se vocês ainda não experimentaram isso, eu sugiro que experimentem. Muitas vezes eu fico parado só no Abá, porque daí a gente já começa a chorar e fica por isso mesmo, porque você está diante do seu Pai, Todo-Poderoso, daquele momento que você sente que você está acolhida, que você tem um colo, que você tem a quem recorrer, que você fala: Abá, como Jesus falou. Então, se quem não experimentou, experimente, porque uma das maiores emoções é poder chamá-lo de Abá. E tem a impressão que Deus também deve tremer o coração de nos ver chamá-lo de paizinho, da gente recorrer a Ele. E é o Espírito Santo que também vem nos atestar que somos filhos. Ele que vem nos lembrar: vocês são filhos, e não é qualquer filho, é um filho amado. Se a gente pensasse mais nisso, a gente ia querer rezar mais. E também está escrito lá, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de 26 a 27, que assim também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois sequer sabemos o que convém pedir. Mas é o próprio Espírito que intercede por nós com insistência, com gemidos inexprimíveis, e aquele que perscruta os corações sabe quais são os desejos do Espírito, pois ele intercede pelos crentes conforme os desígnios de Deus. Olha que coisa linda!
O Espírito Santo é que nos suscita a rezar. E, ao mesmo tempo, é Ele mesmo que reza por nós, que intercede por nós, que fala para o Pai aquilo que a gente precisa, que a gente nem sabe. Santo Inácio de Antioquia dizia que dentro dele, dentro do coração dele, existia um rio de águas muito calmas, mas que murmuravam para ele assim: venha ao Pai. Na verdade, esse tesouro que Santo Inácio sentia no coração dele, está no coração de cada um de nós. Só que está escondido, porque a gente não procura por ele. Tem um veio de água que está aí dentro de cada um de nós. A fonte de água viva está dentro de cada um de nós, porque Deus habita no seu coração. E a gente insiste em buscar Deus fora do nosso coração. Ele está aí. Cava que você vai encontrar. Tem uma história das pessoas que moram na África, de uma aldeia, que o pessoal andava longe para buscar água, muito longe. As mulheres vinham buscar água. Mas alguém falou com eles: tem um veio de água embaixo das casas de vocês. E eles começaram a cavar, até achar esse veio de água. E vocês imaginam a alegria quando encontraram, porque não precisava de ir longe, estava ali. A vida inteira a água estava ali debaixo, e eles estavam longe indo buscar a água. É assim a gente na nossa vida espiritual. Deus está dentro do nosso coração e a gente busca Ele tão longe. E é tão bonito ver Lucas, porque Lucas mostra no evangelho dele, poderia dizer assim, dois Jesus. O Jesus que cura, que liberta, que ressuscita, que faz tantos milagres. Mas ele mostra o Jesus que ora. Ele é o evangelista que mais pontua os momentos de oração de Jesus, e vocês podem marcar isso. Ele mostra, em Lucas 3, versículo 21 a 22, ele fala do batismo de Jesus. Então ele diz que enquanto Jesus, depois de receber também ele o batismo, estava em oração, o céu se abriu e sobre ele desceu o Espírito Santo. Olha o que a oração fazia com Jesus. Enquanto Jesus rezava, o céu se abria. Em Lucas 5, versículo de 15 a 16, está escrito: muita gente acorria para ouvi-lo e ficar curado das suas doenças, mas ele se retirava para os lugares isolados, querendo rezar. Jesus também sentia saudade do Pai. Jesus tinha um desejo contínuo de oração. Santo Agostinho fala tanto que a gente precisa desse desejo contínuo, que a gente precisa dessa saudade de Deus. Vocês já sentiram saudade de Deus? É uma experiência linda. É uma saudade que às vezes dói o coração, que eu falo: que saudade que eu estou do meu Pai. Que saudade de estar com Ele, conversando com Ele. A gente precisa sentir essa saudade. Jesus preferia ir lá rezar, ele se isolava. Em Lucas 6, versículo 12 a 13, diz: Jesus foi rezar no monte e passou a noite em oração. Quando amanheceu, chamou a si os discípulos e escolheu 12. Olha que lindo, Jesus, antes de tomar qualquer atitude, rezava. Jesus é o nosso modelo. Quanto a gente precisa aprender antes de tomar as nossas decisões, rezar? Em Lucas 9, versículo 28 a 29, Jesus foi ao monte orar e, enquanto orava, o seu rosto mudou de aspecto e se transfigurou. Jesus não foi ao monte se transfigurar. Jesus foi orar. E enquanto orava, ele se transfigurou. Ele era um com Deus. Era o próprio Filho com o Pai. E é a mesma coisa que esse convite, para que a gente possa ser um com Ele. A nossa oração não nos transforma em nada. São Francisco, as pessoas não conseguiam olhar para ele quando ele ficava muito tempo na caverna, porque ele saía de lá brilhando. Moisés conversava face a face com o Pai, saía de lá brilhando. E nós? Quando, em Lucas 11, versículo 1, os discípulos deviam ficar tão encantados de ver Jesus rezar, que eles falavam: tem alguma coisa diferente nele mesmo. E falaram com ele: Jesus, ensina-nos a rezar. E é aqui que ele ensina o Pai Nosso. E a última vez que Lucas cita a oração de Jesus, em Lucas 22, versículo 41, que é quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, naquela agonia, e ele estava ajoelhando-se, orava. Estava de joelhos diante do Pai. Então, Jesus é um modelo que nos ensina, primeiro, que a gente deve rezar sempre.
Que a oração era o pano de fundo da vida de Jesus, assim como pode ser o pano de fundo do nosso dia a dia. É o dia a dia em oração, mas através do Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona a rezar, Ele que nos lembra da oração, e é Ele que reza em nós. Mas por que eu estou convidando vocês a tirar sandálias? Né? Falo para cada um de vocês, falo, igual Deus falou com Moisés, tira sandálias, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Porque tirar as sandálias é uma coisa simbólica. Isso aqui é um simbolismo. O que eu estou convidando vocês é a ficar nu diante de Deus. Porque quando a gente vai rezar, a gente despoja inteiramente. Então a gente tira as sandálias, porque vocês vão perceber que com as sandálias nos pés, nós não vamos conseguir rezar. Porque o que mais acontece conosco quando vamos rezar? Primeira coisa, nós não temos disciplina com a oração. E isso é uma coisa que eu quero pedir a vocês. Marquem na agenda, todos os dias, o horário da oração pessoal com Jesus. Não é a missa que eu tanto falo com vocês, é além da missa. É além da oração do terço, é muito além disso. É você e Jesus. É assim que eu digo mesmo. Põe até arame farpado em volta desse horário. Ninguém pode tirar vocês desse momento com Jesus, porque senão vocês não farão crescimento espiritual, porque senão a caminhada de oração de vocês, da vida pessoal de vocês, a vida vai ficar parada, vocês não fazem progresso se vocês não encontrarem com o Deus da vida. E é tão lindo, porque a gente acha que isso é só para nós mortais, não é? São Bernardo, há muitos anos atrás, foi convidado para fazer uma pregação para o Papa Eugênio III. E ele pediu perdão ao Papa, para falar para ele que ele ia fazer com ele a mesma coisa que o sogro de Moisés fez com ele. Porque o sogro de Moisés, o Jetro, falou com ele assim, Moisés, esse dia você vai morrer, meu filho. Você fica o dia inteiro com o povo na sua frente, de manhã à noite, só escutando todos os problemas e depois se apresenta a Deus. Não, escolhe alguns anciãos, deixa eles resolver os problemas menores, eles trarão a você e você trará a Deus. Muito bem. Então ele disse para o Papa, eu peço desculpas por o que eu estou falando com o senhor, mas a gente não pode, o senhor não deve confiar, e nenhum de nós deve confiar, no estágio de oração que a gente adquiriu. Porque o senhor é muito ocupado, tem a vida muito cheia, muita coisa para fazer. E o senhor fica tão assoberbado com tantas coisas, que o senhor não tem tempo de oração. E se o senhor não tiver tempo de oração, o senhor vai ficar árido. E o senhor será conduzido ao deserto do seu coração. Porque assim é a nossa vida. Se a gente não tiver um tempo de oração, nós vamos nos tornar áridos. Vamos ter um coração duro. Então nós temos que policiar, não só quem é dirigente, que está em coordenação de pastoral. É cada um de nós. Tem que ter tempo de oração. Nós temos que tirar sandálias. Nós temos que desejar, e eu falo que isso é o Espírito Santo que nos impulsiona a rezar. Não é fácil, tem dia que a gente está morto de cansaço, não é? Tem dia que a gente está cansado. Ontem eu acabei de rezar, era mais de meia-noite. Não, mas é preciso estar de joelho diante do Senhor. É preciso acabar o dia, é preciso se elevar ao Pai. Mas se a gente não se policiar para isso, não faremos. Então a primeira coisa é que a gente não tem disciplina. E eu estou pedindo a vocês disciplina. Segunda coisa que eu estou pedindo a vocês que é o mais comum. 99% reza assim, deitado, no escuro e com a luz apagada. Estou falando mentira? Aí as pessoas falam assim, Filó, mas eu não peço, eu só agradeço. Falei, não é isso, não estou falando disto. Eu estou falando que você recebe Jesus, a pessoa mais importante da sua vida, deitado, coberto e no escuro. Aí você faz uma relação de coisa para ele, fala um monte de coisa, pede um monte de coisa, agradece um bocado, vira para o lado, quando ele pensa em falar, você fala, então boa noite, tchau. Quando fala, né? Porque às vezes dorme no meio do caminho. Se eu falar com qualquer um de vocês que eu vou tomar um café na sua casa, ou rezar com você, você vai iluminar a casa inteira, você vai vestir o que você tem de melhor, vai fazer um café lindo, delicioso para mim, e vai me receber na sala. Eu que sou um pó, não sou nada, que morro se ele quiser agora. E você, sabe como é que os valores são trocados? Deus Todo-Poderoso, que Santa Teresa de Ávila chamava ele de Sua Majestade, nós recebemos deitado. E não morremos de vergonha disso, não? De camisola, de pijama, um horror. Um horror, não lemos a palavra. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não crê.
na presença. A gente não crê. Então, se vocês acompanham o Evangelho, vocês vão perceber que no início das pregações de Jesus, Jesus falava do tesouro escondido, da pérola, porque as pessoas estavam na presença dele, então ele falava do reino. Quando Jesus estava próximo de ir embora, ele começa a falar da parábola das virgens, ele começa a falar da parábola do porteiro, e a palavra de ordem era vigiai. Vigilância, vigiai. Que nós já esquecemos dessa palavrinha. Porque nós cristãos deveríamos ser igual o girassol. Vocês já observaram coisa mais linda? O girassol fica acompanhando o sol. E quando o sol se põe, ele fecha e para na direção onde o sol vai nascer. Assim deveria ser a nossa vida de cristão. Com o dia todo voltado e caminhando com Jesus. E agora que ele não está visível aos nossos olhos, mas está presente, era para a gente ficar com o nosso coração e o nosso desejo atento à palavra dele. Orai e vigiai, porque não sabeis o dia e a hora. Eu vou voltar. Ele voltará. Quando? Não sabemos. Certo é que ele voltará. Então ele precisa nos encontrar trabalhando. Ele precisa nos encontrar a serviço. E quem dera ele nos encontrasse em oração. Quem dera. Então ele fala, coloca um porteiro mesmo, vigia. Vigia por causa dessas sandálias aqui. Que nós vamos conversar sobre isso. Vigiai. E a maior preocupação que eu tenho na vigilância não é da data que o Senhor virá. É o do que eu percebo que a gente perde. É a vigilância da presença. Nós perdemos a noção da presença de Deus vivo, igual ele está aqui agora. Jesus está aqui vivo, me olhando, o que eu estou falando, e caminhando no meio de vocês. Você não tem a menor dúvida disso. Tem certeza dessa presença, porque ele prometeu. E todas as promessas dele são cumpridas. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei. Então a gente não acredita, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. E a gente não acredita nesse Deus que nos acompanha. E a gente não acredita que Deus tem uma presença oculta no irmão. Então ele fala, mas quando foi que eu te vi, Senhor? Vocês lembram dessa história lá na palavra do julgamento? Onde foi que eu te vi? Ele fala, todas as vezes que você matou a fome de alguém, matou a sede de alguém. Quando eu estava nu e você me cobriu. Quando eu estava doente, você me visitou. Era lá que eu estava. Então, Santo Agostinho fala que tem muito medo desse Jesus que passa. E a gente tem medo mesmo de perder essa presença de Deus, para que não aconteça aquilo que ele falou sobre Jerusalém. Lembra quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou? E disse que ele chorava sobre Jerusalém, que ele falava na cidade, você não percebestes o tempo em que fostes visitada. Às vezes está acontecendo isso na sua vida. Você está sendo visitado por ele e não reconhece a presença do Senhor. Porque a gente continua rezando deitado no escuro e coberto. Então nós precisamos primeiro ter o horário de oração diário, porque Jesus irá te esperar. Segundo, ter postura de oração. Saber que você está presente em você mesmo e na presença de Jesus. Porque quando você chama por ele, ele vai entrar no seu quarto. Mas tem presente igual esse? Não tem. Não tem presente. E por que eu tenho que tirar as sandálias? Porque o que acontece conosco quando a gente vai rezar? A gente não fica na presença do Senhor. Não ficamos na presença do Senhor. São tantos problemas que vêm na nossa cabeça, são tantas preocupações. A nossa vida se coloca à mostra quando eu começo a rezar. Deus nos revela a nossa vida. E a gente vai rezar com as nossas paixões, com as nossas preocupações, com os nossos medos, com as nossas angústias. Vocês rezam? Não, a gente distrai. Por isso que Jesus fala, vigiai. Por isso que ele diz, quando orardes, fecha a porta do teu quarto. Ele não está falando só da porta física, apesar de que hoje em dia tem hora em determinadas casas que você tem que fechar a porta. Você tem que fechar a porta e desligar o celular. Porque você está com o Senhor Todo-Poderoso. Mas também você precisa colocar o porteiro para que ele vigie os pensamentos que vêm ao seu coração, porque só tem pensamento para nos distrair ou para nos perturbar e para tirar a nossa paz. Então, nesse momento, você precisa pegar tudo aquilo que te preocupa. Você precisa pegar os seus pensamentos,
seus medos, suas angústias e oferecer a Deus. Porque se você não fizer isso, você não vai ser um com Ele. Você não conseguirá ser elevado. Porque é tanta coisa que te distrai da presença do único que resolve qualquer coisa. E aí você fica lutando com os pensamentos. Você não quer pensar aquilo, mas você não consegue rezar. E aí você distrai. Aí as pessoas dizem, minha oração não é atendida? Deus não me escuta? Não, você que fez uma barreira. Você não conseguiu chegar nele. Você está tentando resolver sozinho suas coisas. Então é preciso que a gente apresente as coisas ao Senhor. Alguém te aborreceu hoje? Alguém te magoou hoje? Como é que você vai rezar com o coração magoado? Como é que você vai rezar com o coração ferido? Como é que você vai rezar irada com alguém que você quer voar no pescoço desse alguém? Como é que você vai rezar magoada, ofendida, com o coração pesado e precisando de perdoar? É possível rezar assim? Não é. Por isso é preciso tirar as sandálias. Por isso é preciso pedir ao Senhor que trabalhe o nosso coração e apresentar a Ele as ofensas. Não para poder ficar incriminando ou julgando quem me ofendeu, mas apresente essa pessoa também. Fala, Senhor, ele precisa de um encontro com você. Para que ele seja feliz e a vida dele seja transformada, porque ele ainda não te encontrou. Porque às vezes a pessoa está até dentro da igreja, mas só rezou com os lábios até hoje, nunca rezou com o coração. Porque oração é de coração para coração. É o seu coração que você rasga, que você desnuda e mostra ao Pai. É a nossa miséria, a nossa fraqueza que a gente apresenta a Ele. E vocês lembram de quando Jesus falou, quando for orardes, que lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta. Vai lá. Não é? E se for possível, vá até aquela pessoa que você também ofendeu, que você pode ter magoado, peça perdão. Aí você volta. Porque a nossa vida, para a gente poder rezar, tem que estar concorde. Nós temos que estar em concordância uns com os outros para que a nossa oração seja ouvida. A gente precisa apresentar isso ao Pai. Filó, mas eu estou tão desanimada, tão triste que eu não consigo rezar. Deus sabe. Vai rezar a si mesmo e apresenta para Jesus sua tristeza. Apresenta para Jesus seu desânimo. Fala que ele está numa preguiça de vir conversar com você que você nem sabe. Pode falar desse jeito. A gente fala com ele assim mesmo. Estou com preguiça de rezar, porque eu não sei o que é rezar, Senhor. Mas a hora que eu entender o que é oração, trabalha a minha preguiça, trabalha o meu desânimo, porque isso é falta do Espírito em mim, porque o Espírito Santo é energia. Ele te põe para frente, ele te empurra, fala, vamos, coragem. Ele que nos impulsiona. Então a gente precisa apresentar ao Senhor o estado de espírito que você se encontra. E às vezes a gente não consegue rezar porque a tristeza é tão grande. Aí eu quero sugerir a vocês. Se vocês não derem conta de rezar, chama só por Ele. Vai repetindo o nome dele, Jesus, Jesus, Jesus. Ou então repitam, Jesus, Filho de Deus Pai, Filho do Deus vivo, tem de piedade de mim. Tenha misericórdia da minha miséria. Fala isso, Ele sabe o que está te acontecendo. Mas entregue a Ele. Fala com Ele, porque aí você vai ter um coração limpo para apresentar ao Pai. Mas a gente não pode rezar nesse estado de espírito. E vocês verão, porque aí vocês serão envolvidos no amor de Deus. Aí vocês verão a sarça ardente. Aí vocês verão o que vai acontecer na sarça, acontecerá com vocês. Vocês serão queimados. Deus vai curar. A oração nos cura. Porque eu digo tanto para as pessoas, você rezou. Ah, mas eu continuo agitada, então eu rezou errado. Não rezou. Se você encontra com Jesus, não tem jeito de você ser a mesma pessoa. Ele te restaura até a dignidade, Ele te põe de pé. Porque as pessoas que convivem com Ele não andam nem curvada, andam tudo de peito aberto. Porque Ele nos restaura inteiro. Então, por que a oração minha não está sendo eficiente? Ou as pessoas falam assim, Filó, mas eu rezei tanto para aquela pessoa que eu amava, que eu não queria que ela morresse, não queria que ela adoecesse, e Deus não me ouviu. Porque a gente acha que eu fico medindo o poder da minha oração pelo número de pedidos que eu sou atendida. Mas a gente não conhece Jesus, não é? Não é nada disso, não há nenhuma oração que Deus não escute. Mas a gente precisa aprender a rezar. Quando a gente entrega alguma coisa ao Senhor, é preciso que depois daquilo, estou rezando pela doença de alguém, eu falo, Senhor, mas que seja feita a vossa vontade. O Senhor tem um projeto. Mesmo que seja maior o mistério que eu não compreenda, eu possa dizer amém a esse mistério que eu não compreendo, mas eu tenho uma confiança tão absoluta. Nós temos que rezar, porque o fruto dá
da oração chama-se confiança e paz. Se vocês rezam e continuam agitados e desconfiando que a coisa vai acontecer, vocês não rezaram. Então, é preciso que a gente... Aconteceu alguma coisa na sua vida? Entra na sua casa, fecha a porta do quarto, chama Jesus. Fala, Senhor, conta tudo para Ele como se Ele não soubesse de nada. Conta os detalhes. Conta tudo. E fala, que decisão eu tomo? Porque a partir do momento que você pediu a opinião do Senhor, você não vai escutar nada. Ele não vai te dizer nada. Mas a partir do momento que você deixou nas mãos dEle, Ele vai dar rumo na história. E aquilo lá, Ele fará. E é encantador ver como é que Deus age. E a gente fala assim tantas vezes, mas eu já creio, Filó. Mas eu queria dizer a vocês que a fé, ela não tem limites. Porque cada vez mais é possível acreditar mais. Mais ou menos como um atleta, que à medida que o treinador vê que ele consegue dar um salto em distância e consegue uma distância boa, ele vai aumentando aquilo, até que a gente consegue fazer o salto impossível, que é um salto no escuro. Porque para nós que cremos, sabemos que estamos nos braços de Deus. Mas é preciso coragem para isso. E é tão lindo ver o Papa João 23 dizer que no início do pontificado dele, que ele acordava de madrugada tão angustiado, tão desorientado, com questões tão graves, que ele acordava sobressaltado e falava, é preciso, é urgente que eu conte ao Papa esses problemas gravíssimos. Aí, de repente, ele lembrava e falava assim, peraí, mas eu sou o Papa. Bem, então, o que me resta, eu preciso contar isso a Deus. Aí ele voltava a dormir. Isso é confiança. Nós precisamos de aprender a confiança de Abraão, de Moisés. Nós precisamos de ter a ousadia de oração que Moisés tinha, que Abraão teve. Vocês lembram de Abraão negociando Sodoma e Gomorra? E falava, Senhor, mas se tiver 50 justos, você destrói? Não. E se tiver 20? Não. E se tiver 10? Não. E se tiver 1? Porque eles eram muito amigos, então quando a gente é amigo, a gente sabe até onde pode chegar com o outro. E Moisés conversava face a face, e quando a turma fez o bezerro de ouro, Deus falou com Moisés assim, desce porque o seu povo fez um bezerro de ouro. Ele falou, peraí, meu povo não, seu povo, né? Foi você que me fez tirar aquele povo do Egito, agora virou meu povo porque está fazendo coisa errada? Não, é seu povo. Mas a gente tem que aprender a conversar com Deus na certeza de que Ele vai fazer o melhor, sempre o melhor. Mas essa confiança nós vamos adquirindo à medida que a gente vai convivendo com o Senhor. A gente sabe que pode entregar isso para Ele. Há uns dias atrás, eu recebi um telefonema no meio do meu consultório de uma grande amiga. E ela chorava no telefone, desorientada. O que foi, amiga? Posso conversar com você? Não, que eu estou apertada demais. Amiga, me ajuda que eu estou muito só. E eu preciso tomar uma decisão, 2 propostas maravilhosas de emprego. E uma delas absolutamente tentadora pelo salário. Eu falei, eu não tenho tempo de conversar com você, mas eu preciso te dizer 2 coisas. Primeira coisa, que você não pode se dirigir pelo dinheiro. Primeiro, você é rica, não precisa. Mas se precisasse, você tem que se orientar pela palavra do Senhor, porque nós estamos aqui a serviço dEle, e não a serviço do dinheiro. Então, não seja tentada pela questão financeira, primeiro. Segundo, vá para casa para dirigir igual louca, fecha a porta do quarto e conversa com o único que pode te dar a solução, porque Ele sabe de todas as coisas. Fecha a porta, conversa com Ele. Põe uma cadeira para Ele, porque você é muito prolixo, Ele vai ficar louco de tanto tempo para escutar. Como Ele é atemporal, você pode contar tudo o que você quiser, que vai ter tempo de sobra. Converse todos os detalhes, e a partir daí deixa Ele agir. Não interfira no Senhor. Acalmará seu coração se você fizer a oração certa. Porque depois você me dá uma notícia, para ver se pela sua voz eu sei se você já está calma, se a sua oração foi eficaz. Aí depois ela já ligou dando risada, falando, Jesus é demais? Eu falei, realmente Ele é um espetáculo. Mas a gente não sabe aproveitar disso. Porque a gente fica angustiado com alguma determinada situação e a gente conversa isso com todo mundo. Mas a gente precisa conversar isso só com Jesus. E olha, a gente tem que aproveitar enquanto Ele não cobra, não é? É de graça. Nós podemos marcar hora. Eu já brinquei com ele algumas vezes que se eu fizesse o marketing dele em euro, ele ia ficar bem famoso
E as pessoas provavelmente procurariam mais. Mas como ele é de graça, é muito fácil, não é? Eu chamo por ele, ele vem e fala, o que foi, meu bem? Por que você está angustiado? Por que você está nessa agonia? Por que não falou comigo hoje? Porque eu que sou a fonte da vida. E por que a nossa fonte não jorra nada? Porque nós entulhamos ela. Nós jogamos tanta terra. Nós já jogamos tanta porcaria ali. Nós já misturamos oração com tanta coisa. E não acreditamos em nada na presença desse Deus maravilhoso. E ficamos procurando em outras pessoas, em outros lugares, a resposta daquilo que só Ele pode te dar. Só Ele põe a mão no seu coração tumultuado e fala, calma, sou eu. Não tenhas medo. Há muitos anos atrás, quando eu morava sozinha, um dia eu cheguei em casa muito cansada e sempre tive o hábito de rezar o terço. E ajoelhei, e eu sempre brinquei com Jesus, que era eu e meu anjo da guarda de joelho. Então, eram 2 reunidos, ele era o terceiro a ficar presente. E eu ajoelhei cansada esse dia, mas esse dia foi um dia que me marcou tanto, que eu falei assim, Jesus, se for possível, muda minha vida. Se for possível mudar a minha vida, o Senhor mude. Mas eu só tenho um pedido a fazer, que eu jamais saia do propósito que o Pai tem para a minha vida. Eu não quero me envergonhar quando eu chegar diante dEle. Eu gostaria de estar de pé e olhar nos olhos dEle e dizer, eu acho que eu fiz o que o Senhor quis. Mas eu não quero sair. Então, se for possível, bem, se não for possível, o Senhor vai me dar a graça. E foi tão bonitinho, né? Porque Jesus, ele é tão doce, que ele sai mexendo nas coisas tão devagar, e foram tendo tantos acontecimentos, até que eu tive a coragem de realmente tomar a atitude que eu precisava tomar. E pedir demissão. E aí um amigo meu falou, Filó, você é louca? Você está dando um salto no escuro? Eu falei, não dando salto no escuro, não. É muita oração. Muita coisa que você não entende. É missa diária, é terço todo dia, tem dia que um rosário, jejum, a pão e água sexta-feira, que eu trabalho em jejum. Naquela época era muito assíduo ao jejum. Hoje em dia menos, mas já fui mais de oração. E eu falei, não estou dando um salto no escuro, estou dando um salto nos braços do meu Pai, porque eu tenho certeza que Ele só tem o melhor. E como teve? Não é porque Deus é mais ou menos... Teve um místico que comparou Deus ao mar, que é como aquelas ondas grandes que vêm até a areia, e quando ele faz o refluxo, ele busca tudo que está livre na areia. Mas ele encontra alguns barquinhos que estão tão agarrados na terra, tão amarrados, que não têm coragem de se lançar ao mar, que estão agarrados demais. Então só saboreia aquela onda quando passa e vai embora. Mas não tem coragem de se lançar. Assim somos nós. Nós temos que ter essa coragem de se lançar em Deus, em dar um salto em Deus e transformar a nossa vida para o que Ele quiser. Nós temos que ter essa ousadia do acreditar. Nós temos que ter essa ousadia de estar em oração com Ele e de falar, eis-me aqui. Essa ousadia de avançar aonde Ele quiser. Assim como foi Maria. Não tinha nada firme, não tinha nada escrito sobre Jesus, ela estava com Jesus, mas não tinha nada escrito sobre Ele. Mas precisamos de nos manter sóbrios, para manter a vigilância, porque nós vivemos num mundo doente do barulho, o mundo está doente. Então nós precisamos pedir a Deus que purifique nosso ouvido, peço isso todo dia. Fala, unge meu ouvido, Senhor, para poder purificá-lo, porque eu preciso escutar a sua voz. E não essa confusão que está o mundo. Não me deixe embriagado. A gente acha que embriagado é só de bebida. Não. É do excesso de trabalho. Às vezes é da beleza. Às vezes é da inteligência. Às vezes é do sucesso, da fama. Não me deixe embriagado de nada disso. Eu não quero ser ébrio. Eu quero ser sóbrio. Quero ser sóbrio no espírito para manter a vigilância. Porque o Senhor virá. Independente da data que o Senhor virá, o Senhor vem todo dia na minha vida. E eu não posso perder isso. Eu preciso caminhar na presença, entregando e mostrando para Ele tudo que me acontece, para que Ele possa transformar. Porque a oração que não transforma a sua vida, não é oração. Porque à medida que vocês vão rezando, Jesus vai nos transformando.
Da mesma forma como a Eucaristia e a palavra de Deus é alimento da alma, a oração é a respiração da alma. Tem muita gente em parada respiratória, que não reza faz tempo. Está precisando de fazer voltar à vida com o sopro de Deus. Nós precisamos respirar fundo. É respirar Deus, é sentir o cheiro dele. É voltar de novo aos braços dele. Não tem nada igual poder rezar. Que prazer é poder estar na companhia do Senhor. E à medida que a gente encontra com ele, seja na Eucaristia, seja na palavra, seja você sozinho com ele, é falar, Senhor, transforma a minha vida. Porque à medida que o Senhor, que você vai tendo contato com ele, quanto mais a gente encontra com gente boa, a gente vai ficando melhor. Ele vai nos transformando. E você vai começar a ter outras relações na sua vida. Não só com Deus, mas com os irmãos. A sua vida vai ser também uma fonte de bênçãos para muita gente. Ele disse que aquele que acreditasse jorraria rios de água viva, pura. E aí vai jorrar muita luz, vai jorrar água, vai jorrar vida de dentro de você. Porque você primeiro já esteve cheia dele. Porque se nosso coração está vazio, está árido, você vai dar o que para o outro? Só palavras ruins, não é? A gente não tem coragem de dar uma palavra de força, de coragem, de ânimo para alguém, falar, coragem, isso vai passar. Isso é porque nós temos um pai. Fala com ele. Filó, mas vai te escutar, eu tenho certeza que ele vai falar. Tenho certeza que ele vai te ouvir. Tenho certeza que ele te escuta, mas eu já falei isso com vocês, não tem nada que me encanta tanto quanto entrar no seu quarto, tão miserável, ou às vezes você está no seu carro, você fala alguma coisa com o Senhor, e ele age. É de encantar, mas às vezes a gente está tão cego no dia a dia, com o coração tão duro, que a gente não vê Deus fazer. A gente não vê. E eu já contei, algumas pessoas já escutaram essa história, que há muitos anos atrás eu cheguei no CTI, e tinha um bebê que tinha chegado de madrugada com um problema de coração gravíssimo. E ele precisava de cirurgia de urgência. E eu liguei para o Dr. Baiar, e ele falou assim, Filó, eu não tenho como ir aí, eu estou apertado aqui. Mande o menino para mim. Hoje eu não descerei na Santa Casa. Falei, tem que ser hoje. E ele disse, traga hoje. Pode trazer agora. E aí nós começamos a preparar para levar a criança. Vocês acreditam ou não, transportar uma criança de 3 quilos, 3,5 kg, é uma luta. Ainda mais que ele estava no respirador, com muitas bombas, muitas coisas. E aí as pessoas falaram, Filó, mas falta a mãe dessa criança para autorizar a cirurgia, uma cirurgia de urgência? Falei, essa parte fica com Jesus. Eu já falei com ele. Falei, Jesus, acha a mãe desse menino para mim. Traga ela aqui agora, porque eu preciso de autorização. O doutor Baiar está esperando para operar, é o risco de vida. Nós temos que operar essa criança. O pessoal olhar para mim assim, Filó, e essa mãe vai chegar? Falei, vocês vão aprender como é que é confiar em Jesus? Claro que ele fará. Alguma coisa pode dar errada na nossa forma de transportar essa criança. Mas a parte de Jesus é a única que eu tenho 100% de certeza que vai dar certo. E que fizemos o relatório, fomos saindo com o bebê, e é uma romaria de gente. E o bebê é pequenininho. Quando chegamos na portaria principal da Santa Casa, e nada da mãe chegar, e as pessoas agoniadas falavam, Filó, mas a mãe não chegou? Eu falei, nós já saímos da Santa Casa? Não, né? Então, vamos aguardar. É o único que não falta, é Jesus. É o único que... Esse dá certo, esse é o único. Aí, quando nós chegamos na porta da Santa Casa, na porta principal, a ambulância estava nos aguardando. E aí entra uma equipe, e uma equipe fica de fora, porque no 3 a gente transporta junto para que nada aconteça de errado. Não pode perder veia, não pode perder tubo, nada pode sair do lugar. Muito bem, assim fizemos. Então, quando estávamos no 3 para transportar o neném, alguém bate no meu ombro. Falou assim, ô doutora, só viu meu menino aí? Santa Casa só tem 11 andares, né? Falei, seu menino? Por acaso eu sabia o nome da cidade, né? Por acaso a senhora veio de tal lugar? Vim. Por acaso só chegou essa madrugada? Cheguei. Por acaso seu filho é esse aqui. Nós estamos levando para operar agora. Então a senhora entra na ambulância, porque eu preciso da senhora comigo lá. No caminho eu vou explicando para a senhora o que está acontecendo, porque nós precisamos de levar para operar. E aí quando nós entramos, fechamos a ambulância, colocamos todo mundo, bateu de novo na ambulância, eu falei, acho que hoje a gente não sai, ainda esquecemos mais alguém. Era assistente social da cidade. Olha como é que Jesus cuida, olha que encanto. Ela me disse, eu sou assistente social da cidade tal, que o prefeito mantém uma casa aqui. Essa mulher, ela não tem nem R$1.
Ah, não sabe onde ela está, nem como é que chega na casa. Eu preciso ir com ela. Não é cuidado de Deus? Não é um encanto de Deus? É, um encanto dele. Que cuida de todos os filhos. As pessoas me olhavam e falavam, não é? Eu falei, não é que deu certo? Vocês acham que agora que deu certo? Não sempre dá certo. A gente pode rezar, pode falar com Jesus, seja o problema que for. E quando as pessoas lá no CTI falavam comigo, ai, Filó, tem um problema tão grave para falar com Jesus. Eu falei, que espetáculo. Conte para ele, depois você me conta como é que ele solucionou. Porque ele é sempre um espetáculo, ele sempre tem uma solução que ninguém pensou. Porque ele é Deus. Mas se você tirar as sandálias, se você tiver coragem de ficar nu diante do Senhor, se você tiver coragem de rasgar o seu coração e começar uma nova proposta de vida espiritual, você verá a glória de Deus. Você verá como é que Deus age e transforma a sua vida. Mas só tem um detalhe, não é? Ele é gentil demais, é doce demais. Ele só lamenta quando a gente vira de lado, ele não pode nos falar. Ele te espera todos os dias. Todos os dias ele espera uma oportunidade de falar com você. Ele espera uma oportunidade de falar o quanto ele nos ama. O quanto ele quer nos restaurar, porque a oração nos restaura. Ele que nos transforma. Então ele espera por essa oportunidade. Ele nos quer ver como pedras vivas, levantando a igreja dele, a ser realmente luz nesse mundo que precisa de Deus. Católicos, né? Eu falo menos católicos e mais cristãos. Nós vivemos muito de rito e nós não vivemos o Deus vivo. A gente não leva esse Deus que transforma todas as coisas. E acontece um problema, nós desesperamos. Chama Jesus. Aconteceu um problema, chama ele, conta para ele. Fala, vem cá, deixa eu te contar um negócio que aconteceu agora. Faz de conta que ele não viu. E entrega, fala, Senhor, me orienta. Me conduza, me ajude nisso. E vocês verão. E quando vocês não entenderem nada, diga amém. Fala, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em ti. É isso, é a vida nossa de cristão. Porque ele já provou o quanto nos ama. Ele já provou que, o que Deus não te daria, minha filha? O que ele não te daria? O que é impossível para Deus te dar? Nada. Nada. Mas se ele não te responde de imediato, ele está preparando tão melhor. Ele está cuidando dos detalhes, porque Deus é detalhista. Vocês vão lembrar disso que eu estou dizendo a vocês. Ele é detalhista, ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Porque não tem ninguém que te conhece mais do que ele. Então não minta para o Senhor, não esconda nenhum sentimento dele, não reze de coração, de boca, não seja hipócrita diante de Deus, que ele não quer a hipocrisia. É o que ele chamou a atenção dos amigos de Jó, se vocês lerem Jó. Ele criticou, ele censurou os amigos de Jó pela hipocrisia deles, defendendo Deus muito mais ou menos, com medo de acontecer com eles o que aconteceu com Jó. A gente tem que ter a coragem de anunciar um Deus vivo e reze do seu coração. É o seu coração que você vai mostrar ao Senhor. E mostra o seu limite. Fala, não posso, Senhor. Não sou capaz. Não dou conta. Não dou conta de perdoar, Senhor. Não dou conta de esquecer isso que me aconteceu. Não dou conta desse trauma. Nós não damos conta, mas o Senhor dá. Ele pode transformar tudo. A única coisa que Ele não pode é te obrigar a rezar. Isso Ele não te obrigará. Mas Ele te espera todos os dias, pode ter certeza disso. E essa semana que eu já sabia que eu tenho rezado muito, estava rezando muito para saber qual era o assunto, não é? E Jesus várias vezes mostrou que era oração. Eu sabia que Ele queria a oração porque Ele nos quer. Deus tem medo de nos perder. Por isso que Ele fica dando um jeito da gente estar pertinho dEle. Ele nos quer muito perto dEle, porque Ele só tem o melhor para a nossa vida. E a gente insiste em ficar longe. Não achem que a gente é dono da vida, ou que a gente sabe o que é melhor. Não sabemos, nem no próximo momento. Mas aprendam a tudo, ter uma relação tão íntima com Jesus, tão íntima que tudo vocês contem para Ele, mas é tudo. A gente não esconde nada do Senhor, nada. Contem tudo, fala com Ele de todas as bobagens de cada dia, fala com Ele. Peça decisão, peça orientação, peça que Ele seja luz mesmo no seu caminho. Peça. E eu rezava tanto por vocês esses dias todos, né? Ontem à noite, rezei um terço por vocês. E pedi a Ele mesmo, muito ontem, que Ele rasgasse o coração de vocês, para que todos aqueles que Ele trouxesse aqui hoje, passassem a ter uma outra vida, uma outra qualidade de vida. Porque andar na presença de Deus é ter uma outra qualidade de vida.
É uma vida sem problemas? Ao contrário. Não, é cheio de tropeço. Mas é a presença do Senhor que transforma todo tropeço, que transforma toda dificuldade. Porque Ele pega os filhos dele, quem é que de todo mal Ele tira um bem? Ele que vai transformando tudo, vai deixando a gente até mal acostumado. Porque a gente já sabe que o Senhor fará. Então, eu rezei muito e peço, mesmo que vocês possam ter essa coragem de escutar esse convite, de tirar as sandálias a partir de hoje, de rasgar o coração, de ter a vida transformada. Falar, fulano, você está tão diferente, né? Jesus me mudou. Eles vão até falar da sua beleza. Você está mais bonito. Você está mais bonito. O que aconteceu que você está mais bonito? Pode falar, é Jesus. Ele tem um salão de beleza. É verdade. À medida que a gente vai convivendo com Ele, Ele vai nos transformando. A gente vai ficar, porque a gente passa a refletir a luz. Então a gente fica mais bonito. Mas é Ele que vai tirando as trevas do nosso caminho, não é? Do nosso coração. É Ele que é o Espírito Santo que transforma todas as coisas. Ele que vai nos recriando. Em cada momento de oração, Deus vai nos recriando. Ele nos recria. Porque Ele só quer o melhor. Até que a gente seja exatamente a imagem daquilo que Ele sonhou. Então, estamos começando um novo ano. E eu desejo esse ano para vocês de uma arrancada espiritual sem procedência. Eu desejo que vocês deem um salto espiritual imenso, mas é um salto nos braços dele. Que vocês experimentem o que quer chamar o Pai de Abá. Eu desejo que vocês sintam saudade de Deus, aquela saudade que a gente até chora de saudade dele. Eu desejo que vocês corram para casa para rezar. Eu desejo que vocês fiquem loucos para chegar o momento de falar, ai que delícia, agora eu e você. Só nós dois, ninguém mais. Agora eu posso contar tudo o que aconteceu, mesmo que ele tenha visto tudo. Mas que a gente possa falar tudo do nosso coração e dormir em paz. Na certeza de que amanhã a misericórdia dele se renova. Que amanhã ele continuará caminhando comigo. E por maior que seja o problema que eu entreguei para ele, ele vai fazer. E você começa a prestar atenção. Então, hora que eu falo com ele, deixa eu ver como é que você vai agir nisso. E é encantador. É encantador você perceber e falar, menino, mas você é terrível. Olha como é que você conduziu tal história. E ele faz os inimigos darem as mãos. Ele faz. Não pensem que, mas eu tenho... Não, é tão difícil meu coração está duro. O Espírito Santo amolecerá. E aquela pessoa que era inimiga, será sua amiga. Porque é o Senhor que pode tudo isso. Não somos nós, não é a nossa força, mas é a força do Senhor. Que Deus abençoe profundamente a caminhada de vocês, mas é profundamente. Lembrem disso, Deus quer nos reunir com Ele, quer nos elevar a Ele. Tem preço isso? Tem preço esse Deus, que quer nos fazer um com Ele. Que vocês possam esse ano, que a gente ainda possa ter a oportunidade de conversar dessa experiência de ser um com o Pai. É tudo isso que eu desejo do meu coração para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Até o nosso próximo encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.